Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por se fazer tão perto de nós. Obrigado, Senhor, por se fazer presente nesse ambiente. Obrigado, Pai, pela tua presença manifesta nesse lugar. Pois a tua palavra diz que o seu Espírito se manifesta onde ele é desejado. E nós desejamos, sim, Senhor, nessa noite, a tua presença manifesta nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, pois o Senhor é onipresente. Mas nem em todos os lugares o Senhor é desejado. Mas que haja desejo nesse lugar, nessa noite, pela manifestação da presença do Senhor. Oh, não vamos deixar que esse ambiente se torne comum e que hoje seja apenas mais um culto, mas que hoje seja algo diferente, mas que hoje o Senhor possa encontrar um lugar aonde Ele pode manifestar a sua glória e o seu poder. Queremos, Senhor, ver a tua face, queremos, sim, Senhor, ver a sua presença. Manifesta em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados, a graça e a paz, vocês estão bem? Aleluia. Eu quero já dispensar o grupo de louvor, um grupo multiservice. O Senhor é bom, amém? Há recompensas do Senhor para isso, glória a Deus. Então, amados, que bom que você está aqui hoje. Você veio para celebrar o Senhor? Amém? Eu quero dar as boas-vindas a você nessa noite, com muita alegria no meu coração. Eu me alegro sempre que venho a esse lugar, e sempre que eu me encontro com você, é uma alegria muito grande no meu coração, de poder junto com você, elevar as nossas vozes, né? Levantar as nossas mãos, para adorar um Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, noite de celebração, eu gostaria de saber se tem alguém em nosso meio que nos visita pela primeira vez. Tem algum visitante aqui hoje? Todo mundo já de casa, todo mundo já visitaram outras vezes? Sintam-se à vontade, sintam-se acomodados mesmo. Mas eu gostaria de saber também se tem alguém em nosso meio que completou idade nova durante esses dias. Tem algum aniversariante aqui nesse lugar? Se você completou idade nova, novo nascimento, casamento, nós queremos orar por você. Amém? Ninguém? Então nós vamos preparar esse ambiente nesse momento. Eu vou esperar um pouquinho mesmo que você se acomode, se aquiete, para que nós possamos juntos celebrar ao Senhor. Amém? Esse é o momento em que você deve pegar o seu celular, coloca ele no modo silencioso, silencia as notificações, silencia também a sua alma, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque, irmãos, há um desejo do Senhor, há um desejo do Senhor e ele só é possível se nós fizermos como ele tem falado na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Quantos estão preparados para a palavra do Senhor essa noite? Amém? E eu não sei se você já prestou atenção, mas o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem um desejo no coração dele. O desejo que está no coração do Senhor é de ser encontrado. O desejo do Senhor é que nós venhamos a buscar a Ele. O Senhor fala várias vezes na sua palavra que nós devemos buscar, que nós devemos nos achegar, que nós devemos experimentar. Sabe, irmãos, e eu busquei ao Senhor sobre essa palavra que Ele colocou no meu coração. Inclusive eu fui escalado de última hora para ministrar hoje para você. A ministra da noite, ela teve que ministrar no departamento infantil. Não sei se você sabia, mas acontece 2 cultos aqui no mesmo horário, amém? Aqui no departamento infantil. Eu quero que você saiba, irmãos, que ali as crianças não ficam lá só para você assistir um culto aqui não, amém?
aqui enquanto você está sendo alimentado aqui, a palavra do Senhor também está sendo ministrada lá em cima. E a Natália estava escalada para ministrar aqui, mas ela teve que subir para ministrar para as crianças lá em cima. Você se alegra com isso? E aí o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração. Engraçado que quando nós vimos ali, estávamos conversando e eu compartilhei com minha esposa o que o Senhor tinha colocado no meu coração. E ela disse que essa era a mensagem que o Senhor estava falando também com ela durante a semana. Então eu creio que está se confirmando que o Senhor quer falar exatamente isso que vai ser falado aqui hoje. Amém? Glória a Deus. E eu vim até brincando com ela. Digo, faz uma transferência aí via Bluetooth do que o Senhor já compartilhou. Mas quantos sabem que o Espírito Santo é poderoso para compartilhar, para falar, para transmitir, para transferir dela para mim e também de mim para você. Amém? E eu creio que não só de mim, mas também diretamente do Pai nessa noite, né? Algo da parte do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo do número 13. Eu sei que muitos já conhecem essa passagem, mas nós precisamos meditar um pouco hoje no que o Senhor fala aqui. Que o Senhor estava falando na antiga aliança, estava falando em um tempo em que o povo precisava buscar o Senhor, mas não tinha um acesso como nós temos hoje. E aqui em Jeremias capítulo 29, eu gosto do verso 11 também, porque o Senhor diz que Ele é quem sabe os planos que tem ao vosso respeito para dar um fim que você deseja. Você tem algo no seu coração que você deseja? Você tem algo no seu coração que você deseja, anseia ver acontecer? E o Senhor, Ele está interessado em fazer isso acontecer. E o Senhor, Ele quer realizar. Ele diz, eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito para vos dar. Agora, irmãos, veja que esse versículo está no contexto do que nós vamos ler agora. Mas aí no versículo número 13, o Senhor diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Então o Senhor, Ele quer ser encontrado. O Senhor, Ele quer ser achado. O Senhor, Ele quer se manifestar para mim e para você. Eu vou dizer de novo, o Senhor quer se manifestar para mim e para você. Eu comecei dizendo aqui nessa noite que o Senhor, Ele deseja se manifestar aonde Ele é desejado. E aonde que há o desejo? No coração. E por isso que o Senhor diz, ei, buscar-me-eis e me acharei. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, e eu comecei a meditar no Senhor, Pai, como é te buscar de todo o coração. Claro que eu já experimentei disso, mas eu queria uma confirmação. Eu queria que o Senhor trouxesse mais entendimento, clareza, de como nós podemos buscar Ele de todo o nosso coração. E o Senhor foi bem claro, Ele disse, quando você me busca, não por interesse em algo que eu posso te dar, mas por aquilo que eu sou. Aleluia! Aleluia! E aqui, irmãos, na antiga aliança nós sabemos que o povo buscava muito o Senhor, sempre no interesse de receber algo da parte de Deus, e não é errado, amém? O Senhor, Ele também quer dar, Ele quer também compartilhar algo da parte dEle conosco, mas há um interesse, há um desejo maior no coração de Deus, e o desejo que Ele tem no seu coração é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, amém, irmãos? Então é por isso que ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, não só para ter um acesso, não só para buscar coisas, não só para um benefício, mas para um relacionamento, para ter uma comunhão, para estar com Ele. Bom é estar com o Senhor. E o Senhor, irmãos, eu aprendi algo, e isso para mim foi muito forte, porque o Senhor, Ele não precisa de mim e de você, mas Ele quer. Olha a diferença, nós precisamos do Senhor, e na maioria das vezes nós buscamos ao Senhor, porque nós precisamos, não só por querer estar,
mas porque precisamos. Mas o Senhor, Ele não precisa de mim nem de você. Talvez você possa chocar com isso, mas essa é uma realidade. Quando tu sabes que Deus, Ele é autossuficiente, Ele não precisa, mas Ele quer. E isto é a verdadeira demonstração de amor. Porque quando há um interesse, fica meio em dúvida, sim ou não? Quando uma pessoa nos procura para ter um relacionamento conosco, mas com base naquilo que nós podemos fazer ou dar para ela, nem sempre você vai entender ou perceber que essa pessoa está buscando você de todo o coração, ela está buscando por um interesse. E Deus, é por isso que João, escrevendo, o Evangelho lá, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Qual o propósito? Estabelecer relacionamento. Por quê? Porque a humanidade não podia mais ter um relacionamento com Deus. A humanidade pecou e separados estávamos de Deus. A palavra diz que nós estávamos destituídos da graça de Deus. Mas Deus não estava conformado com isso, porque Ele criou o homem para um relacionamento. E por esse amor tão grande que João não achou como descrever, ele parou e pensou e disse: um amor de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Que vida eterna é essa? De relacionamento com o Pai. Oh, aleluia! Que Deus é esse, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse? Que Ele deseja no seu coração. Ele desejou, Ele ansiou ter esse encontro. Ele nos buscou, Ele nos procurou, para que pudesse estabelecer algo, para que agora nós tivesse acesso. Mas Deus, Ele estabeleceu também o livre-arbítrio. Aí Ele continua dizendo que nós buscarmos e acharemos. Quando? Quando buscar de todo o coração. E foi a maneira, irmãos, como o Senhor veio concretizar e completar mesmo a maneira de uma busca completa. Porque na antiga aliança, antigamente, o ser humano, a humanidade não podia ter um acesso que eu tenho, que você tem hoje. Aleluia. Ou você não crê que você tem acesso? Na antiga aliança, o homem não podia ter esse acesso. Se você for olhar como era feito os sacrifícios e como era um momento de relacionamento com Deus, um homem, um sacerdote, se purificava, se preparava o ano inteiro para um dia poder entrar no lugar, no Santo dos Santos, para ter acesso à presença. Mas a palavra diz que Jesus, Ele inaugurou um novo e vivo e eterno caminho. Hoje nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça. O acesso foi liberado, o acesso foi permitido para mim e para você agora, irmãos. Mas precisa de uma busca, que busca com todo o coração. Mas o que o Senhor fez? Ele mudou o meu e o seu coração, que agora o coração pode ser inteiro para o Senhor. Amém? E nessa noite o Senhor está falando comigo e com você, que Ele deseja ser encontrado. Ele deseja ter esse relacionamento comigo e com você. Mas Ele continua falando na palavra que a forma de termos esse acesso completo da manifestação da presença dEle é quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Quantos vieram aqui para ter um momento de relacionamento com o Senhor nessa noite? Para ter um momento de comunhão, para desfrutar de apenas estar com Ele. Não para pedir, não para receber algo apenas. Eu sei que enquanto você estar com Ele, Ele pode fazer, Ele pode te dar aquilo que você precisa, mas primeiro Ele quer estar conosco. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, nós vemos que na palavra do Senhor, o Senhor Jesus, enquanto Ele conversava com aquela mulher naquele poço, Ele diz que viria uma hora, e essa hora já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Um relacionamento. Aquela mulher que estava ali, ao perceber que Jesus era um profeta, amém?
porque ela descobre que ela é um profeta, e acho algo bem interessante, porque geralmente as pessoas, diante de um profeta, gostariam de saber muitas outras coisas, sim ou não? Muitos queriam saber do seu futuro, muitos queriam saber o que poderia estar acontecendo, mas aquela mulher diz: deixa eu perguntar uma coisa. Uns dizem que o lugar de adorar é em Israel, outros dizem que é no monte. Mas de fato, aonde é que nós devemos adorar? Aleluia, aleluia. E Jesus estava dizendo: ei, vem a hora e a hora já chegou. Vem a hora e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores, não importa se é em Israel, não importa se é no monte, é aonde você estiver, aonde você desejar a manifestação da presença, você pode adorar o Senhor. E esse contexto de adoração, irmãos, aqui, nós sabemos pela palavra que o Senhor, Ele nos alcançou para uma vida de adoração. Você sabia disso? Não é para você vir apenas no domingo aqui para louvar. Muitos pensam que adorar a Deus é chegar aqui no momento do louvor, levantar as mãos e adorar. Não, é uma vida de adoração na presença do seu Pai, na presença do seu Deus. E algo que é bem interessante, irmãos, que na antiga aliança, como eu falei, o ser humano ele não tinha esse acesso, mas aí Deus agora não queria um relacionamento apenas de Ele como Deus e você como servo, ou de você como um ser humano que buscava a face de Deus. Ele melhorou. Ele melhorou. Ele estabeleceu agora, na nova aliança, um relacionamento de pai para filho. Ele estabeleceu um relacionamento agora de pai para filho. Isso muda muita coisa, irmãos. Muda muita coisa, porque uma coisa é um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, lá distante, onde você apenas invoca, onde você apenas clama por Ele, mas agora Ele estabeleceu um relacionamento de pai para filho, onde você pode entrar na presença, onde você pode estar nos braços dEle, onde você pode estar no aconchego do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você tem celebrado com isso, irmãos? O que você tem aproveitado desse relacionamento? O que você tem aproveitado disso que Jesus fez por nós? O que você tem aproveitado de todo esse acesso que o Senhor tem nos dado? Quando, pastor, que eu tenho acesso? Toda hora, em qualquer momento, aonde você estiver. Aonde você estiver, você pode ter acesso ao Pai. O acesso ao Pai. Inclusive se fala por aí, muita gente até prega isso, que todos os caminhos levam a Deus. E eu concordo. Todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque um dia todos estarão diante de um Deus. Mas só que Jesus inaugurou um caminho que nós podemos ter acesso ao Pai. É por isso que ele diz: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Sabe, irmãos, acesso a Deus, muita gente está tentando, da sua forma, do seu jeito. Tem muita gente fazendo sacrifício, fazendo muitas coisas, para poder ter um acesso, para ver se ouve a voz do Senhor, para ver se Deus fala com eles, para ver se tem um momento de experimentar de alguma coisa, de alguma fagulha de Deus. Mas Jesus veio e inaugurou agora um caminho que você tem acesso a Ele não só como Deus, mas como Pai. Aleluia, aleluia. Pastor, eu ainda não creio nisso. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 4 e versículo número 6. Gálatas 4, 6. Nós precisamos entender, irmãos, nessa noite eu estou aqui para falar para você sobre um novo tempo que o Senhor estabeleceu para nós. A antiga aliança, o Antigo Testamento, ele está aí escrito para que nós venhamos nos basear, para que nós venhamos também entender como as coisas aconteceram. Mas sabe, Jesus, ele inaugurou um novo tempo para mim e para você, irmãos. É por isso que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Você sabe o que é um testamento? É algo que está escrito, que foi deixado de direito para você, uma herança. E uma das heranças que nós temos é o acesso a Deus como nosso Pai.
Porque o Filho que Ele enviou ao mundo, Ele conquistou esse direito para mim e para você. A palavra diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram. Mas a todos quantos, Deus deu o poder. Creia nisso, irmãos, foi um poder que o próprio Jesus deu para mim e para você, de se tornar filho. E aqui no verso 6 do capítulo 4 de Gálatas diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Aleluia, aleluia. Quem aqui já tem esse Espírito dentro de você aí? Você entendeu isso que o Senhor disse aqui na sua palavra, irmãos? Isso aqui, irmãos, é uma verdade, e nós precisamos ter a convicção dessa verdade. O problema não é se a palavra é verdade ou não, o problema é que se você crê, você precisa crer que essa é uma verdade. Aonde? Dentro de mim e dentro de você. Veja que a palavra diz que porque sois filhos, ou seja, porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você teve acesso, teve o direito de ser filho, e agora porque é filho, Ele enviou o Espírito de quem? De quem foi o Espírito que Ele enviou? O Espírito do próprio Filho, de Jesus. O Espírito de seu Filho aos nossos corações, que clama, Abba, Pai. Ô Paizinho querido, relacionamento, acesso, comunhão, intimidade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, sabe, irmãos, e nós precisamos entender esse conceito. Eu não sei hoje, numa sociedade como vivemos, às vezes esse princípio, esse convívio, esse relacionamento entre um pai e um filho, às vezes não é tão claro ou tão intenso ou não representa tanto a Deus, mas nós precisamos entender na palavra do Senhor como é esse relacionamento que Ele quer. Aleluia, aleluia, aleluia. Como você se relaciona com o seu pai? Se o Espírito de Cristo que está em vós clama, Abba, Pai. Eu quero ler mais um texto para você ficar convicto desse. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 15. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscar de todo o coração. Romanos 8:15 vai confirmar o que é dito lá em Gálatas também. E aí a palavra do Senhor diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O autor aqui da carta aos Romanos está dizendo: ei, não recebeste um espírito de escravidão, porque aquele que é escravo não tem alegria, não tem acesso, não tem prazer, não celebra, é tímido. E eu lembro que o Senhor Jesus, quando Ele estava com os seus discípulos, Ele falou de algo, Ele disse: ei, porque ainda sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Eu digo para você nessa noite, porque ainda sois tão tímidos? Ainda não tendes fé que você é filho? Ainda não crê que você é filho e que Deus é seu Pai? Porque quando você crê, irmãos, vai mudar essa forma da presença de Deus, vai mudar essa forma como nós nos achegamos à presença do Senhor. Nós falamos e cremos claramente que nós devemos reverenciar a presença dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, sabe? Ele é o El Shaddai, sabe? Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Shalom, Ele é todo-poderoso, mas Ele criou um acesso de relacionamento para mim e para você, de pai com filho. E se não tomarmos o cuidado, nós caminhamos com o Senhor, buscamos a Ele, andando com Ele, mas sem desfrutar de uma filiação, sem desfrutar dos direitos de acesso de um filho. E o Senhor está dizendo que é para você buscar. Buscai e me achareis. Buscai e me achareis. O Pai, Ele está aqui hoje.
Ele está aqui hoje querendo um relacionamento com você. Relacionamento de intimidade. Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. Lá em Efésios 5:1, a palavra do Senhor diz que ser imitadores. Devemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. O que Cristo fazia? Relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai o tempo todo. E esse mesmo Espírito veio agora habitar dentro de nós, para que dentro de nós haja um clamor. Haja um clamor por Deus. Mas não apenas como um Deus distante. Um Deus Abba Pai. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo tanta timidez na presença do seu Pai. Você vem para um ambiente como esse, como um lugar como esse, que você pode se lançar na presença do Pai, você está na casa dele. Eu não sei você, como é que você chega na casa do seu Pai, e você sabe que o seu Pai é bom, e Ele te dá acesso a tudo, como é que você chega na presença dele? Sabe, irmãos, Deus não é um Deus raivoso, Deus não é um Deus carrasco, Deus não é um Deus ranzinzo. Ele é um Deus alegre, é um Deus que quer ter momentos de intimidade, de comunhão comigo e com você. Porque enquanto você está na presença dEle, muitas das coisas que você tanto anseia, que você tanto deseja, passam a acontecer sem que você nem perceba. Deus quer que você envolva mais tempo no relacionamento do que no fazer algo para Ele. E às vezes nós nos preocupamos tanto em fazer tanto para Deus e esquecemos o relacionamento. O Senhor nos alcançou para antes de você fazer, se relacionar. Antes de fazer, se relacionar. Antes de fazer, se relacionar com Ele. Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, irmãos, mas eu me alegro com esse Deus. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu achava que esse Deus era muito distante. Você quer ver uma prova disso? Quando você resolve orar, como é que você ora? Como é o seu momento de oração? Deus, onde é que o Senhor está? Deus, fala comigo. Pai e filho, como é que você tem contato? Como é que você conversa? Como você se relaciona? O Senhor está querendo te chamar para um tempo de comunhão, de intimidade. Você sentar na sala da sua casa com a convicção de que você não está sozinho. A convicção de um Deus presente, mas agora como seu Pai. Conversando com Ele, falando com Ele, contando dos seus anseios para Ele. E Ele dizendo para mim e para você, quais são os planos que Ele tem ao meu e ao seu respeito, para que dê um fim que você deseja. Sabe, irmãos, eu me lembro aqui da passagem do filho pródigo. Quem conhece essa passagem? E ali deixa bem claro, irmãos, 2 filhos e um pai. 2 filhos e um pai. Mas nenhum deles com a consciência de filho. Porque ele não queria mais a paternidade. Ele não queria mais o relacionamento. Ele queria o acesso às coisas. É por isso que Deus ele quer um relacionamento. Sabe por que muitos vão? Porque Deus ele nos libertou mesmo. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E Ele dá liberdade ao filho. Mas aquele filho pródigo, ele chega para o pai e diz: Pai, eu quero a minha parte. Eu quero o que me pertence. E o pai, eu acho que deve olhar para ele e dizer: eu quero é você. Mas ele pediu e o pai deu. E o pai deu e ele se foi. Ele se foi com toda a herança. E algo que veio ao meu coração, irmãos, que para mim e para você, Deus fala nessa noite, que você pode ter tudo de Deus, mas sem Ele, nada que você tenha vai resolver. Porque aquele pai deu toda a herança para ele. O que aconteceu? Se acabou. Porque é preservado enquanto você está na presença. Tudo que Deus tem para mim e para você é preservado enquanto nós estamos na presença, na comunhão, na intimidade, no relacionamento. O filho pegou e foi, até que ele se viu numa situação que não tinha mais nada.
E ele começou a pensar, ele começou a dizer consigo mesmo, movido por uma circunstância, movido por uma necessidade, e não pela intimidade. Veja que a palavra diz, alguns até dizem que ele se arrependeu. Não. Ele começou a cair em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. De quê? De que os trabalhadores do seu pai estavam tendo uma vida melhor do que a que ele tinha aonde ele estava. E ele começou a dizer consigo mesmo, se eu voltar e achar novamente um lugar de servo, eu vou ter uma vida melhor do que essa. Mas a palavra do Senhor deixa claro, irmãos, que Deus estava esperando. Ou o pai estava esperando. É porque eu sei que ali é uma analogia mesmo do nosso pai. Que não importa o tempo que você andou distante, Ele está esperando para o momento da comunhão. Eu não vou abrir a Bíblia, mas depois você pode ler capítulo 15 de Lucas. E aí ele começa a dizer consigo mesmo, eu vou fazer assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a palavra do Senhor deixa bem claro que o pai aguardava com expectativa a volta do filho para quê? Para um momento da comunhão. Um momento de comunhão, de intimidade com o Senhor. E a palavra diz que enquanto aquele filho estava vindo ainda distante, mesmo à distância, numa situação de maltrapilho, numa situação decadente, bem diferente do que ele tinha saído. E alguns historiadores contam que quando Jesus falou daquela parábola ali, trazia um entendimento do que se acontecia na época. Era comum naquela época, se alguém fizesse algo desse tipo, até a própria sociedade, as pessoas que conviviam perto daquele homem, que conheciam aquele homem de honra ali, naquela época, até hoje ainda é isso em alguns lugares, mas pedir a herança enquanto o pai está vivo é uma afronta. É literalmente dizer, eu não quero mais relacionamento com você, eu quero a minha parte, eu quero ir embora. Agora imagina aquele filho voltando, inclusive a palavra diz que ele vendeu tudo nas vizinhanças. Ele vendeu uma boa parte da herança, começou já a vender já na vizinhança. Imagina agora todos vendo aquele que saiu poderoso, riquíssimo, voltando agora a maltrapilho. Mas o pai, ele se antecipou, ele estava esperando, ele estava com expectativa. E quando ele avistou ainda de longe, ele correu ao encontro dele. E a palavra diz, a sua Bíblia vai dizer, que ele pulou no pescoço do filho e o abraçou e beijou, porque o pai quer relacionamento. Ele não estava buscando, mas o pai mesmo assim quis por ele ter voltado. Ali, eu gosto de dizer que é uma parábola do pai exagerado, do amor exagerado do pai, que não importou o que ele fez, mas porque ele voltou, ele quis mais uma vez provar que ele era bondoso, um pai amoroso, um pai de relacionamento. E o que aconteceu? Ele foi dar uma dura no filho, ele foi chamar a atenção, enquanto ele estava abraçado com ele, beijando o pescoço dele, já deu uma ordem para os seus servos, corre. Traz a melhor roupa. Ele chegou pedindo isso? O filho chegou pedindo alguma coisa? Mas enquanto você está no relacionamento, o pai diz, traz a melhor roupa, traz a melhor sandália, traz um anel, bota no dedo dele. Ei, mata o cevado e prepara uma festa, porque eu quero celebrar. Eu quero ter momento de celebração. Eu quero ter momento de comunhão. Eu quero agora aproveitar. E a palavra diz que ele celebrou aquela festa, a ponto de o outro filho, que não se via como filho, quando chega, que percebe de longe a festa. Observe, irmão, você pode ler, eu estou já resumindo aqui para você, mas a Bíblia deixa bem claro que aquele outro filho que estava na casa do pai, ele chegou, mas ele não foi falar com o pai, ele foi falar com quem? Com os empregados. Que festa é essa? Ou seja, ele não desejava ter comunhão. Ele estava na casa, mas não tinha comunhão. Um saiu porque não queria mais, mas o que ficou também não queria. Porque nem acesso procurar ao pai. Pai, que festa é essa? Não, ele procurou aos empregados. Que festa é essa? Que zoada é essa que está acontecendo aí?
Eu acredito que filho gosta de festa. Eu acredito que o filho, quando vai para a casa do pai, gosta de celebrar. E ele diz: que festa é essa? E aí os empregados falam. E ele vai questionar o pai. Há tanto tempo eu estou aqui, nunca me deste uma festa. E o pai diz: você tem acesso a tudo. Você tem acesso a tudo. Você só não está tendo acesso a mim. Você só não está se achegando a mim. Eu estou aqui querendo tanto celebrar com você. E é isso que eu vejo, irmãos, que muitas vezes nas igrejas está cheio de servos sem a consciência de filho. Mas o Senhor aqui está nessa noite falando para mim e para você, que Ele quer mudar essa convicção em você. Servos do Senhor. Servos do Senhor. Ele não quer apenas isso. Ele quer um relacionamento de pai com filho. Pai com filho. Aquele outro que estava em casa, ele estava tão distante já, que ele também nem se via como filho e nem como irmão. Porque ele vira para o pai e diz: porque esse teu filho. Ele não disse esse meu irmão. Pode ler lá, porque está escrito dessa forma. Ele disse: esse teu filho. Ele disse: há tanto tempo estou aqui, nunca me desse uma festa. E esse teu filho, que saiu e gastou tudo, agora volta e você dá uma festa. Mas o pai vai lá, a palavra diz que o pai vai lá e faz de tudo para trazer ele para a comunhão, porque o pai não quer perder nenhum. Ele não quer deixar ninguém de fora desse momento de comunhão. Então o Senhor, irmãos, Ele está desejando de um tempo mais intenso, de um tempo de mais intensidade na presença do Senhor. Quando você vem a um lugar como esse, a um culto de celebração, você precisa vir com as expectativas de um encontro com o seu Pai. Eu sei que muitas vezes o inimigo ele se aproveita para nos trazer, às vezes, condenação, às vezes o tempo que você viveu distante, um pouco afastado, ou as coisas que você fez, e o inimigo às vezes aproveita para dizer que você agora não tem mais acesso, que você não tem mais intimidade, que o pai talvez não queira mais. Quem foi que disse isso para você? Quem foi que te disse isso? Quantos lembram que quando Deus veio ao jardim para se encontrar com Adão, Ele não pediu para que Adão saísse da presença dele. Adão já tinha saído, sim ou não? E a palavra do Senhor diz assim, é nisso aqui que eu quero que você entenda, irmãos, nessa noite, quando o Senhor diz que deve buscar Ele e achar Ele. Deus é onipresente, sim ou não? E como é que Deus chega no jardim e procura Adão, aonde você está? E a Bíblia deixa claro que Adão responde, Senhor, eu ouvi a tua voz. E o que aconteceu? Tive medo e me escondi. Deus vem para um relacionamento. E antes dele chegar, eu acredito que ele já estava avisando, eu estou chegando. Você crê assim? Porque Adão disse que ouviu a sua voz. Então Deus falou antes de chegar, sim ou não? Ei, prepara aí que eu estou chegando. Sabe aquele filho que às vezes apronta alguma coisa em casa, que sabe que o pai está chegando e corre para tentar ajeitar a coisa, mas não dá tempo mais, e aí quer se esconder? Mas o pai que é pai, ele vai trazer para perto de novo, e vai aproveitar a comunhão, por mais que traga alguma correção. Mas a palavra do Senhor deixa claro que Adão, ele diz, Senhor, eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Então veja, irmãos, que ele já não estava mais se achando digno de estar na presença, de ter comunhão, de estar ali com o Senhor. Nós sabemos que, claro, que Deus não habita com o pecado, mas quantos sabem que Deus é poderoso para resolver a situação? E, inclusive, ele resolveu inicialmente, porque o Adão tentou fazer do jeito dele. Ele disse, não é do seu jeito, é do meu jeito. Eu vou resolver essa situação. Calma aí, Adão, que eu vou resolver essa situação entre nós. Mas Deus fala algo poderoso para Adão, que Ele pode estar falando para mim e para você hoje. Quem foi que disse para você que Deus não quer ter mais relacionamento com você? Há uma inclinação pelo Espírito. Eu percebo pessoas que já tiveram uma vida intensa no Senhor. Eu percebo pessoas que já tiveram momentos de intimidade maior com o Senhor.
mas tem deixado de estar nesse momento de intimidade com o Pai, porque estão ouvindo voz de condenação. Mas o Senhor fala para você nessa noite: quem te falou? Porque quando ele chega para Adão, ele diz: quem foi que te disse? Ele diz: eu me escondi porque estava nu, né? Tive medo, estava nu, me escondi. E ele diz: quem foi que te avisou que você estava nu? Ou seja, porque quando fala de nudez, fala de proteção mesmo do Senhor. Ele diz: quem foi que te disse? Eu não te disse isso. Eu não disse para você que você não poderia ter comunhão. Eu não disse para você que eu tinha lançado você fora. Eu não disse para você que eu tinha descartado. Quem foi que te disse que você não pode ter mais acesso? Quem foi que te disse que você não pode ter mais relacionamento? E nós sabemos a quem foi que ele ouviu. Nós sabemos quem foi que enganou. E muitas vezes, irmãos, o inimigo está assim no nosso ouvido, dizendo que você não é mais capaz, que o Senhor não te ama mais. Mas em Romanos capítulo 8, eu quero que você abra lá comigo. Novamente, carta aos Romanos, e capítulo número 8, versículo 1 e 2. Aleluia. Aleluia. Ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito? O Espírito que está dentro, clamando: Abba, Pai. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, diga, me livrou, da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? O Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite. Eu estou vendo você tão desanimado com essa palavra. O Senhor está dizendo aqui para você ter acesso a Ele. O Senhor quer comunhão com você. O Senhor quer ter um momento de intimidade aqui com Ele. E o Senhor está dizendo: portanto agora não há mais nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação. Você pode dizer amém? Concorde com a palavra do Senhor, irmãos. Não rejeite a palavra do Senhor. Não resista a Deus. Não resista ao que o Senhor está falando. Ele está dizendo na sua palavra que, portanto, agora não há mais nenhuma condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois o Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou. Nos libertou. E nos livrou da lei do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia! Quero chamar o grupo de louvor para cá. Eu quero ler mais um texto com você, lá em Isaías, capítulo 55. Eu já quero encerrar essa palavra e eu quero aproveitar para a gente ter um momento mesmo na presença do Senhor. Aleluia! Isaías capítulo 55. Mais uma vez, o Senhor fala através da sua palavra, diz: buscai ao Senhor, enquanto, Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai, enquanto está perto. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto Ele está perto. Você percebe que é o Senhor falando? E algo saltou ao meu coração. Ele diz: buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Se a palavra diz que tem um tempo que se pode achar, eu acredito que chega um tempo que não se pode mais achar. E nós sabemos que para nós, como seres humanos aqui na terra, é o momento em que às vezes nós se apaga daqui, ou então, como a palavra diz, quando a gente apaga esse espírito, chega um tempo que o espírito ele pode ser apagado.
E é por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: não apagueis o Espírito. Que Espírito? É esse Espírito que ainda clama, Abba Pai. Há um Espírito dentro de você que ainda está abrindo a boca para clamar, Abba Pai, mesmo que seja baixinho. Mas ele está desejando a comunhão, ele está desejando esse momento de intimidade. Sabe, irmãos, e às vezes nós racionalizamos mesmo esse culto a Deus. Às vezes nós racionalizamos esse culto a Deus. Eu quero voltar lá para Romanos novamente, uma direção do Espírito Santo. Romanos capítulo 12. Aleluia. Se quiser preparar aí quão grande é meu Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Diga: sacrifício vivo. É o tempo em que se pode achar. É o tempo e ainda em que se pode achar. Quando? Diga: quando eu estou vivo. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Pastor, o que é apresentar esse corpo vivo como sacrifício vivo? Na antiga aliança, o Senhor pedia sacrifícios de animais mortos. Mas o Espírito de vida nos vivificou e hoje Ele pede um oferecimento dos nossos corpos vivos. Aleluia. E você sabe o que é rogar? O apóstolo Paulo diz: eu rogo a vós, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, que é o vosso culto racional. Você veio prestar um culto ao Senhor nessa noite? Você veio prestar um culto ao Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia. Eu tenho uma direção no Espírito de aproveitar esse momento. Sabe o que é aproveitar a presença do Senhor? Você sabe o que é oferecer o seu corpo como sacrifício? É fazer o contrário à vontade dEle. Mesmo Ele sem querer, você domina sobre Ele. Porque a palavra do Senhor lá em Romanos 8 diz que aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Você sabia que a nossa carne é preguiçosa? Você sabia que a nossa carne, ela não quer adorar o Senhor? Você sabia que a sua carne não quer se submeter ao Senhor? Pois o Senhor está dizendo na sua palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Presta atenção nessas três coisas: vivo, santo e agradável. E aí no verso 2 ele diz o quê? E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pelo quê? Pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Para você experimentar, o que você tem que fazer primeiro? Entregar o seu corpo como sacrifício vivo. E depois, pastor, renovar a nossa mente.
porque o nosso corpo e a nossa mente é quem resiste, é quem não quer se oferecer como sacrifício vivo ao Senhor. É quem não quer um relacionamento, é quem não quer essa entrega de todo o coração. Veja que o Senhor fala de um completo, de uma completude. E aqui o Senhor ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita para mim e para você experimentar. Aleluia, aleluia. Mas como é que você vai experimentar disso? Oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo e renovando a sua mente, não se moldando aos padrões do mundo, não se moldando às coisas lá do mundo. Inclusive a palavra do Senhor diz que quando nós, somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E muitas das vezes as pessoas dizem, mas eu não sou mais amigo do mundo, eu não vivo mais para o mundo. Mas na maioria das vezes se molda, se forma, cria a forma do mundo. E nisso a palavra do Senhor deixa claro que nós não podemos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o tempo em que se pode achar, o tempo em que nós ainda podemos buscar, é esse tempo em que nós estamos vivos. Você está vivo aqui nesse lugar? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero mesmo nesse momento proporcionar a você a prestar um culto ao nosso Deus. Você não veio aqui hoje assistir um culto. Se você estava acostumado com isso, hoje eu quero mudar isso. Você não veio aqui assistir o pastor pregar. Você não veio aqui hoje para ver a performance do pastor pregar. Você não veio aqui para isso, você veio para se entregar na presença do Senhor. E algo que começou aqui de manhã, eu quero dar continuidade agora à noite. Eu quero dar continuidade agora à noite. Eu não vou perder essa oportunidade. A palavra do Senhor, de manhã tivemos um momento de consagração e a palavra foi praticamente a mesma. A palavra do Senhor foi: achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. Então o Senhor quer que você se achegue a Ele. O Senhor quer que você se achegue a Ele. Achegai-vos a Deus. Resista. Resista a quem? A palavra. Resista ao Senhor? Não, resista ao diabo. E ele fugirá de você. Ele fugirá de nós. Existe uma proposta do Senhor para que o inimigo fuja de nós. E como é essa proposta? Se achegando a Deus. E aí o Senhor diz: se você se achega a mim, e eu me achegarei a vós. Se achegará a mim, e eu me achegarei a vós. Vamos cantar um pouco, quão grande é o Senhor.